Tudo bem? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez na companhia do Cristo. Que a gente possa aproveitar integralmente essa oportunidade bendita de estar nesse ambiente preparado pela espiritualidade para que nós possamos sair daqui com o nosso coração fortalecido, a nossa alma intencionalmente interessada em aprender mais, em observar os aspectos da vida como grandes lições. Esse ambiente é um ambiente preparado, né, pela espiritualidade já há muito, muito tempo. E aqui é um hospital, aqui é uma escola, aqui é um reduto onde nós podemos nos concentrar, elevar o nosso pensamento em prece, em oração. Então a energia contida nesse ambiente é especial, né? É assim. Não é orgulho isso, né? É realidade. A espiritualidade diz que quando as pessoas se reúnem com boas intenções, com propósitos de evoluir, com pensamentos positivos, esse ambiente fica impregnado de energias salutares, positivas e amigas. Por isso, esse triplo aspecto, né, de hospital, de escola e de templo religioso. Então nós temos que agradecer muito a Deus a oportunidade de estar aqui. É uma terapia que nós estamos fazendo. São palavras, são minutos breves que nós refletimos sobre assuntos que diz respeito a nós e que faz toda a diferença na nossa caminhada. Eu faço esse trabalho há muitos anos, e até hoje, a cada vez que eu subo nessa tribuna, eu aprendo muito com a espiritualidade, muito mesmo. Embora as pessoas achem que a gente está aqui para ensinar, não estamos aqui para ensinar. Simplesmente chegamos antes e a espiritualidade falou, como você chegou primeiro, sobe lá e fala aquilo que tem que ser falado. Não quer dizer que tudo aquilo que nós falamos aqui, a gente exemplifica, que a gente faz isso na nossa vida, né? É um aprendizado, é uma observação, é uma lição. Da mesma forma que nós aprendemos na escola muitas coisas que saem da boca dos mestres, dos professores, que muitas vezes, às vezes, eles não aplicam aquilo na vida deles, mas é o correto, é o certo de fazer. É isso que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, dizendo a todos nós o caminho para a nossa evolução, para o nosso progresso. É claro que ele sabia que nós íamos ter dificuldades, né, empecilhos para colocar aquilo tudo em prática na nossa vida. Então, é um aprendizado, aos poucos a gente vai aprendendo, aos poucos a gente vai utilizando isso na nossa caminhada, na nossa vida, e começamos a ver resultados positivos. E quando a gente começa a ver resultados positivos, isso nos anima, nos dá esperança, alegria de querer viver mais e melhor, de forma positiva. Então esse é o objetivo do trabalho. E hoje nós gostaríamos de falar de um assunto, um tema, que ele é muito, muito pertinente a todo esse conflito que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Todas essas dificuldades, essas energias que estão nos impactando, esses conflitos, tanto exterior como interior, né? Problemas de relacionamento, problemas de saúde, enfim, problemas é o que não falta. Que nós classificamos como problemas, que na verdade são lições para que o espírito amadureça. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a reencarnação e a evolução espiritual. É muito pertinente para esse momento da humanidade. Nós precisamos entender essa lição e absorver isso, vivenciar isso, sentir isso em nossa vida. Não é simplesmente saber. Saber é informação. Eu sei, eles falam que é assim, assim, assim. Não, sinta isso, vivencie isso em sua vida. A reencarnação é a chave, o mistério para a nossa felicidade, para o engrandecimento do nosso espírito, né? Independentemente de religião. Todo mundo acha que esse aspecto reencarnação, quem criou isso foi o espiritismo. É mentira. Reencarnação é um assunto milenar. Lá no Egito já se falava sobre esse assunto. Há mais de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, esse assunto era rotineiro, era de conhecimento daquele povo. Então, gente, reencarnação é um aspecto importante que nós precisamos refletir na nossa caminhada. Mas por que é tão importante assim? Para nos entender, para entender o outro, para entender os movimentos que estão acontecendo ao nosso redor.
Por que existem tantas reações? Por que o mundo age dessa forma? Tudo está relacionado com o nosso processo evolutivo. E a reencarnação é a chave para que você compreenda todas essas questões. Mas a humanidade, infelizmente, está com muita dificuldade de entender isso. Porque não é só, como eu falei antes, não é só entender, não é só informação. Você precisa sentir aquilo. Se você não sentir, se você não se ver dentro desse processo, a sua vida vai ser sempre igual. Você vai ter sempre a mesma postura, o mesmo comportamento para com você mesmo e para com as pessoas que vivem ao seu redor. Então nós precisamos entender isso. A reencarnação, ela tem que ser vista como base de amadurecimento espiritual e de entendimento de tudo que está se processando. Né? Então, a compreensão desse assunto é de extrema importância. Se você começar a sentir, entender essa questão na sua vida, vai mudar muita coisa mesmo. Você vai ser mais tolerante, você vai compreender mais o outro, você vai compreender a si mesmo e você vai entender muitas coisas que te acontecem, muitos pensamentos que muitas vezes chegam na sua mente, no seu coração e que você não entende. Sem essa disciplina, sem o conhecimento e o conceito da reencarnação. É muito importante. Então a humanidade sempre foi informada, sempre foi oferecida à humanidade assuntos, histórias, acontecimentos que levassem ao entendimento dessa compreensão. Mas parece que a maioria das pessoas não estão muito interessadas nisso, né? Por quê? Às vezes, muitas vezes, psicologicamente falando, é uma fuga. Eu não quero saber desse assunto, porque esse assunto vai me causar uma necessidade de autorresponsabilidade. E quem quer ter responsabilidade? Então nós precisamos fazer que nós não sabemos, né? Muitas vezes, psicologicamente, a gente fala, faz de conta que eu não sei, porque fica tudo bem. Não! Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser integral. Não adianta você ser fragmentado. Você ser um ser fragmentado é você não aceitar tudo aquilo que é a realidade. E a reencarnação é a realidade da humanidade. Às vezes existem pessoas que contestam isso de forma veemente. Isso não existe, porque eu não lembro da reencarnação, não lembro da minha última vida. Aí às vezes a gente faz uma pergunta para a pessoa: você lembra quando você tinha 1 ano de idade? Quando você tinha 2 anos de idade? 3 anos de idade? Tem gente que só lembra de coisas que aconteceu com os 5, 6 anos. Anterior a isso, não lembra. Então quer dizer que não aconteceu? Não, claro que aconteceu. Se você tinha 2, 3 anos de idade, você estava ali. Mas o seu pensamento não tem essa capacidade de guardar reminiscências muito antigas. Então por isso que nós não lembramos de encarnações anteriores. Porque o nosso cérebro ele foi constituído aqui na Terra, na 3ª dimensão, para lembrar somente o aspecto dessa existência. Percebe? Então nós começamos a formar a nossa personalidade aqui nessa atual encarnação com 5, 6, 7 anos. É isso. Aí, desse período para trás, você não lembra. Você começa a lembrar desse período para cá. Então é esse o assunto. Quando a pessoa fala, esse negócio de reencarnação, eu não me lembro de nada, eu acho que é tudo mentira isso, né? Então aí a gente começa a entender que o nosso cérebro não tem essa capacidade de ir tão longe. Mas não quer dizer que não aconteceu. Né? E fomos muitas vezes estivemos aqui nesse mundo, mas não lembramos, mas trazemos a bagagem no nosso coração, tanto daquilo que nós compreendemos como entendimento e lição, como aquilo que foi erros, desacertos, né? Incoerências, as nossas atitudes impensadas de existências anteriores, na verdade está tudo armazenado dentro de nós, no nosso inconsciente. E de vez em quando isso vem à tona, em forma de sentimentos, de emoções, né? De pensamentos vagos, de sonhos. Percebe? Então tudo isso está relacionado às nossas reencarnações. Então é importante que esse assunto esteja dentro de você, não somente dentro do seu pensamento, mas do seu sentimento. Você sentir que você é simplesmente uma personalidade momentânea, que você já teve outras, que existe um acúmulo de entendimento, de compreensão no seu íntimo e que tem que ser explorado, tem que ser trabalhado, para que a gente possa avançar com mais segurança e entendimento. Está acontecendo em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos. De 2018, 2017 para cá,
Está acontecendo um fenômeno muito interessante. Claro que é divino isso, é providencial. A espiritualidade está permitindo que isso aconteça para, mais uma vez, explicitamente dizer à humanidade: gente, existe a reencarnação, vocês estão aqui num processo evolutivo. Está acontecendo nos Estados Unidos, crianças com 4, 5 anos de idade que chegam para as mães e falam assim: mamãe, eu estou me lembrando que eu tenho outra mãe, que eu nasci em tal lugar, que eu vivia numa casa assim, que o meu quarto era assim, que eu tinha isso, que a mamãe era diferente de você. E começou a acontecer muitos casos desses. Aí teve uma pessoa interessada, um pesquisador, que falou assim: não, peraí, o que está acontecendo? Vamos pegar essas crianças e vamos fazer uma constatação. E foi impressionante o resultado de tudo isso. Eles chegaram ao ponto da criança conhecer a mãe da encarnação anterior dela. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Para dizer à humanidade explicitamente: gente, até quando vocês vão demorar para acordar e para despertar? A reencarnação é uma realidade, é normal. É absolutamente normal. E diz que daqui para frente, essas crianças especiais que todos nós estamos vendo, vocês que têm filhos, netos, crianças pequenas, vocês já perceberam, o pensamento é perspicaz, elas são muito inteligentes, elas têm um sentimento diferente, ela tem uma postura de vida, já sabe, já vem com uma personalidade mais ou menos pronta, né? Já sabe o que quer. Antigamente, as pessoas pegavam uma roupinha e colocavam na criança, a criança estava alheia, tanto faz, você colocar um azul, vermelho, amarelo, modelo X, não importa. Hoje, pega uma criança dessa daqui, pequena, e coloca uma roupa para você ver, ela já sabe o que ela quer. Não, eu não gostei, eu quero essa, não quero essa roupa. É assim. Por quê? Porque ela já tem isso dentro dela. Então esse fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos, ele começou a crescer de uma forma muito grande. E não foram 1, 2 ou 3 casos, não, foram centenas de casos. E não só nos Estados Unidos, em outros países também. Vocês têm visto nas redes sociais crianças muito tenra idade sentar em frente a um piano e começar a tocar, a fazer coisas que para nós é um fenômeno, uma coisa que nós não entendemos. E somente a reencarnação explica isso. Somente a reencarnação. Então nós temos que compreender que esse assunto ele é de extrema importância nesse momento. Você não está com conflitos, com dificuldade, com desafios dentro do seu lar, da sua casa? Sim, eu tenho certeza disso. Porque dentro da minha casa está acontecendo a mesma coisa. Eu costumo dizer, só está mudando de CEP e de endereço. Todo mundo está vivendo os mesmos desafios. Isso é prova. Isso é lição, isso é aprendizado, é para a gente burelar a nossa capacidade de paciência, de tolerância, né? de perdão, de amor, de manifestação, de luz, de entendimento, de compreensão, de todas essas coisas que sempre a gente não deu muita bola para isso. Então a reencarnação, dentro desse processo, é de extrema importância. Você perceber que aquele ser que está vivendo com você, que muitas vezes se torna uma pessoa difícil, e nós também somos difíceis, porque nós achamos as pessoas que vivem comigo é muito difícil, mas você também é, eu também sou, eu sou um peso para minha mulher, né? Assim como ela também é um peso para mim em muitos momentos, mas a nossa vida é prazerosa. Por quê? Porque a gente percebe que diante desses desafios, temos os nossos filhos, os conflitos, as dificuldades, mas tudo isso é enriquecedor, faz com que o espírito aprenda, amadureça. Agora, quando a pessoa não tem esse entendimento da reencarnação, tudo isso é sofrimento. Tudo isso é castigo. Por que será que Deus me trouxe esse traste para viver comigo? Aonde que eu achei isso? Percebe? Gente, tudo isso já está conectado há muito, muito tempo. Não é de agora. Não é por acaso que você foi lá em tal lugar e achou bonitinho e falou assim: eu quero casar com esse querido, com aquela querida. Não, não é assim. Não é assim. Isso já é imantado. Isso já está conectado antes mesmo da gente nascer. O processo reencarnatório ele funciona desse jeito. Quando você nasce na Terra, de alguma forma já existe uma tendência da pessoa que você vai conhecer, da pessoa que você vai entrelaçar, constituir uma família e receber as almas que fizeram parte do teu passado. Quais são essas almas? Os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que fazem parte do nosso entorno. Então o processo reencarnatório ele funciona dessa forma. Então por isso que é importante entender esse assunto. Não somente entender, mas sentir isso.
né? Porque aí você coloca dentro de você essa autorresponsabilidade. O grau de responsabilidade se amplia. Porque você vai falar assim, puxa vida, se nada acaba, tudo continua, essa é mais uma reencarnação, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou pensando, de que forma eu estou me comportando perante as pessoas. Percebe como é importante isso? E percebe como a reencarnação nos dá o entendimento de compreender o outro, de entender o outro, porque muitas vezes o cônjuge, a pessoa, o marido, a mulher, são pessoas que não estão muito adequadas para o seu pensamento, para o seu ideal, para aquilo que você gosta. E é ótimo isso, porque um preenche o outro, né? Aquilo que te falta está no outro, ou vice-versa. Então a reencarnação é isso. É isso. E não ficar julgando a pessoa, mas não tem o mesmo entendimento que eu. Mas não é para ter. Somos seres individuais. O nosso processo evolutivo é muito diferente um do outro, né? As mesmas histórias que compõem o meu coração não compõem o coração da minha esposa, por exemplo. Ela teve uma trajetória diferente, eu também tive. O aprendizado também é diferente. Cada um no seu momento, mas todos nós estamos seguindo para a mesma direção. Todos nós estamos nessa estrada que vai nos conduzir ao Criador, à fonte suprema. É isso. Somos seres que estão sendo lapidados. Agora, aquele que entende isso, aquele que vivencia isso na sua vida, tem uma vida muito melhor. Tem mais saúde, equilíbrio. Não que a enfermidade não vai chegar, chega para todos nós. A gente tem que lembrar que esse corpo que vive aqui na Terra é um corpo biológico. É uma roupa que nós usamos para nos movimentarmos. E essa roupa, ela fica velha, ela estraga, ela fica adoecida, dá dificuldades, né? Os problemas da vida faz com que isso aconteça. Não está relacionado muitas vezes à sua imperfeição espiritual, porque tem gente que encara muito assim, tá doente, tá não sei o que, porque é muito imperfeito. Não tem nada a ver com isso. É uma roupa que nós nos utilizamos e essa roupa muitas vezes precisa de um remendo, precisa de um acerto para que ela continue caminhando. É somente isso. Então, esse aspecto de entender e sentir a reencarnação vai mudar totalmente o jogo. Muda completamente. E estudando mais profundamente sobre esse assunto, eu fui entender e compreender que reencarnação já era um conceito muito, muito antigo. E no século IV, no século V, houve um concílio lá em Roma e eles mudaram essa questão. Tiraram isso dos apontamentos da Bíblia. Então a humanidade não tem esse ensinamento, né? Então é muito polêmico isso, mas eu digo a vocês, vá buscar essa informação, para você verificar e ver que foi tirado isso dos ensinamentos da Bíblia. Por quê? Por que eles fizeram isso? Por que tiraram esse entendimento? Porque faz toda a diferença. Porque você tem entendimento da reencarnação, muda totalmente o jogo. A sua vida é mais feliz. Você vai compreender as coisas de uma forma muito maior. Vai ter mais consciência. Será que queriam que a gente ficasse na ignorância? Não sei, é uma pergunta retórica que fica no ar. Mas vai estudar, vai pesquisar sobre esse assunto. E não esqueça de entender e compreender definitivamente que você é o ser encarnado. Que você já teve várias existências, não somente você, todo mundo que está à sua volta também, e todos nós estamos conectados um com o outro, todos nós. Às vezes é uma pessoa distante, é um amigo, uma pessoa que a gente tem uma afinidade, todo mundo está conectado. Então por isso que é importante a gente ter, dentro dessa conexão, a gente ter uma postura positiva e não negativa. O outro falou alguma coisa, não entendi, não compreendi, eu acho que me feriu, me magoou. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa utilizar esse momento, esse entendimento, para fazer com que a vida seja diferente, né? Esses dias nós tivemos a oportunidade de falar sobre relacionamento. O relacionamento é uma coisa importante na vida. E não importa se é relacionamento marido-mulher, mãe-filho, não. Mas principalmente o relacionamento mais amplo, que é aquele relacionamento com amigos, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós nos identificamos e às vezes entramos em atrito, pessoas que, tudo isso faz parte do nosso amadurecimento espiritual. E a reencarnação é
esse entendimento, essa compreensão, para que a gente possa tirar o melhor proveito dessa oportunidade. Porque eu digo a você, não seria muito triste, você viver uma vida inteira, com dificuldades, com desafios, enfrentando enfermidades, dificuldade de relacionamento, um monte de problema, procurando vencer as imperfeições que nos caracterizam. Tudo isso é muito difícil, para depois no final, todo mundo apertar um botão e falar assim, acabou, chega, não existe mais nada. Qual o objetivo disso? É uma questão de inteligência, gente. Nós que somos pequenos na inteligência, nós que não somos suficientemente inteligentes ainda, vemos que isso não tem coerência. Você vai dizer, então, a parte espiritual da coisa. Então, espiritualmente, não tem sentido isso. Então, gente, reencarnação é uma realidade e ponto. Nós temos que seguir daqui para frente com esse entendimento, com essa compreensão, para que a nossa vida seja diferente. Senão não vai ser. Então, reencarnação e evolução é um assunto atual. Procure aprender sobre isso, porque você estará aprendendo sobre você mesmo e sobre a maneira que você tem que se comportar perante as pessoas. Aí a gente vai começar a controlar mais o nosso emocional, a gente não vai ficar viajando na maionese com qualquer besteira, sabe? Porque tem isso. O mundo às vezes cria essas armadilhas para a gente. Uma pessoa que você gosta muito, né, que você se dedica, de repente fala alguma coisa, pronto, cria um atrito no meio. Para que isso? Se nós sabemos dessa questão da reencarnação, vamos ter humildade. Vai lá, dá um abraço na pessoa, perdoa, eu falei uma coisa, devia ter falado, ou você falou, eu não estou magoado, eu não estou ressentido. Se relaciona com a pessoa, porque esse relacionamento é importantíssimo. Às vezes é um amigo fora da família, uma pessoa que você conhece e parece que não tem importância nenhuma. Tudo é importante, tudo é muito importante e faz parte do nosso amadurecimento. Nós estamos aqui para desenvolver isso. Qual que é o maior objetivo da criatura humana na Terra? É pagar conta? É pagar boleto? Não. É ficar se divertindo, curtindo, embora que isso seja importante também. Não é. O maior objetivo de estarmos aqui é para aprender a manifestar amor. Manifestar amor. E esse é o objetivo de estarmos na Terra. De todas as formas que nós conhecemos. Primeiro acontece aquele amor imperfeito ainda, né, que é a atração pelo parceiro, pela parceira, a união. Depois tem o amor pelos filhos. Aí começa a se expandir isso. O amor por um vizinho, por uma pessoa que faz um gesto de carinho, entendeu? O amor por um amigo que a gente considera distante, mas não é tão distante assim. Então esse sentimento ele está amadurecendo dentro de nós. E isso só é possível porque existe o processo de reencarnação. Nós tivemos que ter várias existências para poder entender e compreender a necessidade de sermos fraternos, de manifestar essa energia amorosa por tudo e por todos. É só isso. O ensinamento é esse. É por isso que nós estamos aqui por diversas vezes. É por isso que o Senhor permitiu que estivéssemos no palco da vida, interpretando vários personagens. É exatamente por isso, para que nós pudéssemos avançar e crescer espiritualmente. Então, gente, a lição é essa. Nós nunca gostamos de nos estender muito, porque senão a informação fica muito grande e o entendimento e a compreensão começa a esvaziar, né? Então que a gente possa levar no nosso coração esse entendimento, essa compreensão, essa disciplina, né, que está fazendo parte da humanidade atual. Procure meditar sobre isso. Você perde tempo com tantas coisas na sua vida, ganhe tempo procurando se aprofundar no entendimento disso. Hoje nós temos um dispositivo que nos dá a possibilidade de aprender 1 milhão de coisas. Então digita lá no Google, onde você quiser pesquisar, essa informação, reencarnação. Queira saber um pouco mais sobre isso. O que significa? Para que serve? Por que eu tenho que entender isso? E você vai ficar encantado com o mundo, o universo de informações que vai chegar no seu coração e vai mudar totalmente a sua vida. Totalmente. E quando alguém chegar para você, porque hoje você ouviu essa palavra e você sabe responder. Se alguém chegar para você e falar assim, fulano,
Vocês espíritas ou vocês espiritualistas são todos loucos. Não existe essa questão de reencarnação. Eu não lembro de absolutamente nada. Agora você já sabe responder. Você se lembra quando você tinha 2 anos, 3 anos de idade? Não, não. Então, meu amigo, é assim. A reencarnação é esse processo. Temporariamente aqui na Terra, o nosso cérebro, essa capacidade energética do cérebro não comporta tanta informação, né? Mas é temporário, é temporário. Quando desencarnamos, nós temos um entendimento maior da vida e verificamos várias personalidades que nós tivemos em aprendizado. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção, que esse domingo seja um domingo muito abençoado, que nós possamos, junto das nossas famílias, celebrar mais esse dia, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e que possamos levar conosco esse entendimento, essa compreensão, porque eu tenho certeza, por experiência própria, isso vai te fazer muito bem. E quando você estiver diante de qualquer desafio, grande, médio ou pequeno, lembre-se que você é um ser que está reencarnado e que tem responsabilidades. Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você pensa e cuidado com aquilo que você manifesta na sua vida. Porque se nós manifestamos o positivo, ele retorna para nós. Mas se nós manifestamos o negativo, da mesma forma acontece. Tenha esse entendimento. Muito obrigado, excelente domingo a todos. Que assim seja.